Pessoal, bom dia, tá certo? Na aula de hoje nós vamos estudar compostos inorgânicos, né? Tá na página do nosso livro 248, a página 250, tá certo? Para melhor entendimento, é bom que você também faça a leitura dessas páginas, né? No nosso livro didático, tá certo? E o que são esses compostos inorgânicos, né? Composto inorgânico é uma substância química composta pela combinação de dois ou mais elementos químicos, tá certo? Essa combinação de elementos químicos, como por exemplo aqui a água, que é a mistura de H2O, né, a mistura de hidrogênio com oxigênio, né, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, ela é uma substância inorgânica, tá certo? Então, professor, toda vida que eu ouvi falar que uma substância é formada por um ou mais elementos, não é isso? Ela é uma substância inorgânica. Alguns compostos químicos também chamados de inorgânicos porque são provenientes de minerais e não de seres vivos ou matéria orgânica, tá certo? Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu tenho também as imagens de alguns compostos inorgânicos em química, né? É o éter, a amida, o ácido carboidratos e lembre-se também que são considerados inorgânicos algumas substâncias que contêm carbono, como o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, grafite, diamante, ácido carbônico, ácido cianídrico e os sais carbonatos e cianetos, tá certo? Também há algumas substâncias, como eu acabei de citar agora, elas são consideradas inorgânicas, viu? Por quê? Porque ela tem carbono. Aí nós vimos aqui algumas características, né, do composto, como por exemplo, composto químico. Acima nós temos o composto orgânico, que são quem? Os carboidratos, os lípidos, as proteínas, as vitaminas e os sais. E nós temos aqui embaixo o composto inorgânico, como eu havia citado como exemplo, a água, os sais e os minerais. Esses três aqui, que são os compostos inorgânicos, tá certo? São os principais, viu? E o inorgânico, em geral, não contém carbono. Em geral, é só alguns que contêm carbono, tá certo? E é uma estrutura simples. Existem algumas exceções que eu até tinha citado aqui para vocês. É o ácido de carbono, né? O óxido de carbono. Eles incluem a água, que é o H2O, sais e ácido bases, que são os principais compostos inorgânicos que a gente tem na natureza, que pode ser formado por ligações iônicas ou ligações covalentes, que essas ligações a gente vai ver lá na frente, tá certo? Então, na aula de hoje nós estudamos esses compostos inorgânicos, tá certo? Aí qualquer dúvida, pessoal, fale comigo no privado ou leia a página que eu citei aqui, a página 248, a página 250, tá certo? Então tenha um bom dia, até a próxima aula, viu?